Fala, professores do Carioca 2. Eu sou a professora Vanessa Jorge e estamos aqui para mais uma pista didática, tá? Então a gente vai ter como referência essa habilidade que está aí na tela de vocês, reconhecer e valorizar as heranças culturais dos povos originais nas culturas dos continentes americano e africano. E aí a gente tem como primeira base, né, a nossa página do bloco 1 do segundo bimestre do material, que trata, né, tanto o continente americano quanto o africano e os elementos que a gente precisa abordar, né, nas aulas do Carioca 2. Então, tem esses dois textos que podem ser o estopim para a gente poder fazer algumas dinâmicas com eles. Então, uma dinâmica que eu acho bem legal da gente trabalhar chama Caminho dos Ancestrais. Então, como é que seriam esses caminhos, né, dos ancestrais para trabalhar a questão da ancestralidade? A gente pode dividir, né, a turma em diferentes grupos, em estações sensoriais, né, e pensar como pegadas mesmo, né, como caminhos que esses alunos irão fazer. Então, um dos caminhos, né, seria a gente estar recolhendo ou tecidos com estampas, né, de material africano, ou se não tiver os tecidos, se a gente não conseguir encontrar, né, a gente pode imprimir as estampas, né, e mostrar somente a coloração. Mas na maioria das vezes eles já têm esse referencial da vida, do cotidiano deles, né? Então trazer esses elementos, né, dos tecidos estampados para mostrar o colorido, o grafismo, a forma, né, os tipos de cores que são mais utilizados, o barbante ou o sisal, né, o cordão sisal, para eles tocarem, né, e sentirem, né, como que a gente pode estar utilizando esse barbante em diversos elementos que a gente tem na nossa casa, por exemplo, né, em cestos, né, ou em balaios, enfim. Trazer as sementes secas, né, a maioria também conhece como cordões e pulseiras, né, que são bastante vendidos e utilizados entre adolescentes, né, e no sentido geral, trazer as sementes e mostrar que esses cordões, eles são feitos, né, muitas vezes das sementes secas de vários frutos que a gente tem na nossa própria disponibilidade da natureza, né. Outro elemento é a gente, de repente, baixar, né, pelo YouTube ou utilizar no Spotify, os sons de berimbau, atabaque, né, ou algumas cantigas indígenas ou cantigas de roda afro-brasileira mesmo, né, para mostrar principalmente a importância da instrumentalização, né? Então, o berimbau, o atabaque, o próprio pandeiro, né, que são instrumentos que na maioria das vezes os alunos já conhecem, já sabem mais ou menos o som, e mostrar como que a nossa cultura está atrelada a essa ancestralidade, né? Mostrar que isso não é um conhecimento distante, que está presente, né, no nosso dia a dia. Outra situação bem interessante é trazer algumas folhas que eles conhecem, algumas plantas que às vezes os avós ou os próprios pais têm dentro de casa e que eles não sabem que são, né, elementos de origem também africana, utilizados, né, muitas vezes até em religiões de matrizes africanas, como a espada de São Jorge, a camomila, né, comigo ninguém pode, né, a arruda, a pata de vaca, que são às vezes plantas que estão nos quintais deles, né, ou no quintal da avó, e que eles não têm esse conhecimento de que aquilo faz parte da ancestralidade, né, daquela família. Outro elemento legal que eles também conhecem e também estão acostumados a ver, né, no dia a dia são os penteados afros. Então, trazer diferentes penteados, né, com diferentes trançados, com diferentes formas, né, de tranças, para que faça essa relação entre a nossa ancestralidade, a cultura africana, para entrar, né, só para começar assim a trazer alguns elementos de discussão para esse tema que é tão importante, né? E aí na segunda página, né, do segundo bimestre, já tem aí estampado o mapa do Brasil com a territorialidade da população indígena. Então esse mapa é bem legal também, a gente combinar ele, associar ele ao mapa do Brasil para pensar as regiões de diferentes partes do nosso território, né? Então, com o mapa regional, né, o mapa das regiões do Brasil, em que mostra norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste, a gente pode fazer uma associação direta com essa localização dos territórios indígenas, né, no nosso Brasil. Então, eles vão fazer essa associação muito clara de que a maior parte dessa população e desse território indígena permanece na região norte, né? Então, trabalhar a regionalização, né, é uma possibilidade de trabalhar a regionalização nessa página, a importância
desse conhecimento ancestral, né? Por que é importante saber as histórias da avó? Por que é importante ouvir as histórias dos nossos pais, da família dos nossos pais, para fazer esse link com a ancestralidade? Né? Porque às vezes a gente fala da ancestralidade, mas não explica para eles o que é esse conhecimento ancestral. Então, quando a gente conversa com os nossos familiares e aprende sobre a origem, sobre de onde eles vieram, né? Como é que foi o processo de migração de um lugar para o outro, as lutas, né? O tipo de comida, né, que se costuma fazer naquela família, o tipo de música que se ouve, tudo isso faz parte da nossa ancestralidade. Então, abordar, né, essas diversidades de aldeia, que não é uma aldeia única, não é só o norte, não é porque estão todas ali concentradas, mais concentradas na região norte, que significa que são as mesmas aldeias, não. Falar da diversidade dessas aldeias, falar da diversidade linguística, que essa quantidade, né, de aldeias que a gente tem no nosso país, né? E trazer para o debate, né, os elementos culturais. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente conseguir abordar, né, reafirmar a palavra indígena como a palavra correta a ser dita, né, e mostrar o termo que é pejorativo, né, tratar a pessoa como índio, né? Então, eu acho que tem que trazer isso para o debate, abordar que a vestimenta que a população indígena, né, utiliza dentro das suas festas e dos seus rituais não é uma fantasia, né, que o Dia dos Povos Indígenas não é um dia, né, para celebração e para comemoração, é um dia de luta e é um dia de resistência, né? Então, desmistificar um pouco isso que às vezes passa despercebido ou que eles aprenderam de uma outra forma. Mostrar que o conhecimento ele muda ao longo do tempo. Então, é importante trazer tudo isso para o debate, justamente para fazer o link entre aquilo que eles percebem na sociedade, aquilo que eles percebem no seu conhecimento familiar, com aquele conteúdo escolar que está presente, né, no material Rio Educa, por exemplo, né? E aí eu trago como uma alternativa essa opção de trabalhar com alguns grafismos, né? A gente pode trabalhar o significado desses grafismos e mostrar, né, que cada forma dessa estampada no corpo representa e quer representar, né, uma identidade, né, da pessoa indígena, né? Então, isso pode ser feito tanto com caneta, né, tudo atóxico, né, como tintas e tal, ou lápis de olho que solta mais fácil, né, a coloração na pele. Então, o aluno ele pode escolher, né, ou ele vai criar o próprio grafismo inspirado, né, nos traços indígenas e nos símbolos africanos, e eles podem pintar ou o próprio rosto, o braço, ou numa folha de papel, né, a gente pode imprimir esses rostos para que eles façam. Mas o importante é eles entenderem que essas pinturas, eles têm um significado de acordo com cada local. Então, o zigue-zague, por exemplo, ele pode representar o caminho da vida do indígena, né? Ou da população africana, né? A espiral, ela tem a ver com a ancestralidade. E os pontos, né, que muitas vezes são utilizados aqui na altura do nariz, que vai até o rosto, em direção à orelha, eles podem ser representados, né? Os pontos podem significar a questão da energia e da proteção. Enfim, trazer essas folhas impressas para que eles mesmos possam desenhar e escolher o tipo de grafismo que eles querem trabalhar em cada rosto desse aí. Essa atividade pode ser feita em grupo, pode ser feita individual, depende da disponibilidade de folhas que a gente tem, né, na sala de aula. Da vontade deles também de fazer essa atividade, né? E aí, para fechar, eu recomendo a gente fazer um quadro grande, né, com essa seguinte frase, né? Eu carrego comigo e deixar eles colocarem o que a gente carrega enquanto ancestralidade, seja ancestralidade indígena ou ancestralidade africana. Então, eles podem responder diversas coisas, né? Você pode dar alguns exemplos para inspirar, mas depois deixar que eles escrevam e que eles preencham esse quadro. Esse quadro ele pode ser feito tanto no quadro da sala, como de repente numa folha, num papel craft, onde você julgar melhor.
né? Então, de repente, eles podem escrever, né, a força dos meus avós, né? Eu trago comigo a força dos meus avós, ou a receita de cuscuz, né? Ou então as gírias da minha família, porque tem famílias que são muito regionais, né? O gosto musical, a espiritualidade que a minha mãe me ensinou. Enfim, são diversas coisas que eles podem estar abordando, né? A dança que eu aprendi nas festas de família, ou de repente as plantas que curam, né? Porque ao conhecer determinadas plantas, eles podem falar, a minha avó planta isso, e eles não sabiam que isso era, que a planta, né, tem uma origem indígena ou uma origem africana. Né? Então é o que eu recomendo aí como uma pista didática para poder diversificar um pouquinho, né, as suas aulas nesse segundo bimestre. Tá? Então eu fico por aqui, aí tem o e-mail da nossa gerência, o telefone e o Instagram para você seguir a gente nas redes sociais. Tá bom? Beijo, até mais!